Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora o programa Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Bem, se você recebesse a seguinte pergunta, o que é que você mais gostaria na vida? Certamente você tem uma lista, né, de 3 desejos, afinal de contas isso é clássico até das historinhas de contos de fada. Um gênio aparece e te pergunta 3 desejos, você já sabe quais seriam os 3. Será que algum deles incluiria tribulação? Duvido. Mas, segundo a Epístola aos Romanos e também os escritos do apóstolo Pedro, a tribulação é importante para desenvolver algumas coisas muito essenciais para a vida de fé. Por exemplo, a paciência, a longanimidade, a fidelidade, a experiência, né, a esperança. Essas coisas todas são subproduto da tribulação. De sorte que, aparentemente pelo menos, o Novo Testamento ensina que a tribulação é útil e importante para o desenvolvimento da vida de fé. Ora, se isso é mesmo verdade, por que ninguém quer tribulações? Já parou para pensar nisso? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só ao vivo para você, transmitido pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil, via satélite para todas as Américas, também para o norte da África, para a Europa inteira e para boa parte da Ásia. Queremos saudar todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus Cristo e iniciar esse programa anunciando aqueles que vão discutir esse tema difícil com você. Se as tribulações são importantes para desenvolver a fé, por que ninguém as quer? Pelo menos eu nunca vi ninguém sadio que dissesse: puxa, pastor, como eu estou orando para Deus me mandar tribulações, porque eu preciso desenvolver minha fé. Nunca! Em fevereiro eu vou completar 30 anos de ministério ordenado e nunca, jamais. Ninguém me pediu ou comunicou a mim que estava feliz ou querendo tribulações. Mas reclamações por passar por elas, misericórdia, eu escuto todo dia, começando pelas minhas próprias reclamações. Então, para discutir esse assunto e a utilidade ou não das tribulações, a produção do Vejam Só trouxe para você o reverendo Fernando de Almeida, que é capelão da Universidade Mackenzie e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Fernando, seja bem-vindo ao Vejam Só. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui no programa com você. Obrigado aos telespectadores. Conhecer o nosso outro palestrante debatedor também, o Júlio. Muito obrigado pela oportunidade. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? Igreja Presbiteriana Betel, fica na região da Vila Sônia, próximo ao Shopping Morumbi. Pode dar endereço. É Rua Dr. Mário de Moura e Albuquerque, número 200. Você é convidado para estar lá com a gente. Muito obrigado. E do outro lado nós trouxemos um teólogo e psicólogo, o irmão Júlio César Silveira, que pertence à comunidade Caminho da Graça, Estação São Paulo. Já tive lá e a oportunidade de conhecer esse trabalho. Júlio, como é que eu te chamo? Doutor, mestre, professor, irmão, senhor? De Júlio César. Imperador. Imperador aí é muito forte, né? E a história do imperador aí tem algumas ambiguidades, né? Então, eu sou psicólogo, né? Nós estamos concluindo o mestrado em Ciências da Religião, né? Mas a minha vocação é ser psicólogo. Você dá aulas também de teologia, não é isso? Sim, no momento eu estou dando aula de introdução à psicologia para turmas de teologia, né? Mas eu já ministrei também a disciplina de psicologia pastoral, teologia contemporânea. Então são campos que a gente explora. Afinal, o conhecimento ele é um só, né? A gente fragmenta para fins didáticos. A igreja que você frequenta fica na Avenida Lins de Vasconcelos. O número me escapou aqui da memória, mas ela fica em frente ao terminal de ônibus urbano da Vila Mariana. Fica do lado de uma agência do Banco Itaú. Nós nos reunimos aos domingos às 18h30. Né? É num clube japonês. Exatamente, né? Pastoreada pelos irmãos Carlos e Paulo Brigantino. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aqui.
e você agora vai assistir a matéria que apresenta o assunto e o dilema de hoje, né? E essa matéria foi preparada pela repórter Carla Viana. Vejam só. O trabalho é uma ferramenta social, cultural e humana. Dele provém a condição de crescimento e sobrevivência do homem. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o número de empregados com carteira assinada passou de 33,7 milhões em 2008 para 34,4 milhões em 2009, o que indica um crescimento da participação desse grupo de 36,4% das pessoas ocupadas no país para 37,1%. Se o trabalho enobrece e dignifica o homem, ficar desempregado é um pesadelo que pode afetar a saúde e o psicológico do indivíduo. Quando se fala em desemprego, o sistema capitalista pensa logo nos números imediatos, que refletem a ordem social, política e econômica. Contudo, nem sempre as consequências para o desempregado são levadas em consideração, principalmente no aspecto psicológico, quando muitos entram em depressão e acabam adoecendo. Muitos desempregados ficam deprimidos e se sentem desvalorizados. A autoestima é a primeira a ser afetada. Com o Hugo Rogério, foi exatamente o que aconteceu. Aproximadamente 1 ano e meio a 2 eu fiquei desempregado. E o que era mais difícil para mim que a minha esposa, ela trabalhava, tinha um bom salário, mas não por isso, nunca achei que a mulher não pudesse ter um salário maior do que o marido, isso nunca foi problema para mim. Mas a minha educação cristã, pela minha formação, o homem tem que ser o provedor do lar, né? O marido tem que ser o provedor. Então eu me sentia angustiado com essa situação. Eu não fiquei com uma baixa autoestima, era uma baixa estima, porque eu me sentia o pior dos homens, eu me sentia como se tivesse falhado, como marido, como pai, como cabeça do casal, como chefe do lar, eu sentia como se tivesse falhado. Essa foi a pior tribulação na vida do servidor público, época que não tinha dinheiro para nada e em tudo dependia da ajuda da esposa. Eu dependia totalmente da minha esposa, eu não tinha nenhum outro tipo de renda, eu não tinha a indenização que eu tinha, eu perdi, fiz uns investimentos que não deram certo e perdi tudo e eu passei momentos assim muito amargos na minha vida porque eu dependia, como eu disse, unicamente da minha esposa. Para tomar um ônibus, para tomar um refrigerante, eu tinha que depender do dinheiro dela. Ela nunca se importou com isso, ela me confortava dizendo que ia chegar um momento que Deus ia abençoar, abrir uma porta de emprego, e sempre confiei nisso. Mas tinha momentos em que eu fugia para o banheiro para chorar no chuveiro para ninguém perceber a minha angústia. Por várias vezes também isso eu era marcado também, porque às vezes a gente ia na igreja no momento de dízimos e ofertas, logo em seguida sempre o pastor falou, as pessoas que estão desempregadas, vamos levantar para a gente orar. E era um momento que falou, poxa, eu não queria estar levantando para orar por mim, eu queria estar levantando para entregar o meu dízimo, para ser fiel com o meu compromisso com Deus. Apesar de tudo, Hugo fala que estes momentos difíceis serviram para alguma coisa. Eu lembro hoje com um misto de alegria e tristeza, né? Porque lembrar de momentos difíceis, às vezes a gente fica até meio emocionado, a gente lembra do que a gente passou, que é difícil, mas lembro com alegria porque eu aprendi ali que Deus, quando a gente está passando pelo deserto, é quando a gente procura Deus, quando a gente busca se aproximar, a gente busca uma ajuda dele, e ele mostra pra gente que ele está no controle, que ele tem uma promessa na vida da gente, e por essa aprovação de ficar todo esse tempo desempregado.
E depois Deus, hoje nós vivemos confortavelmente, eu e minha esposa, nós temos a nossa própria casa que eu ajudei a comprar. Então hoje eu dou glórias a Deus, agradeço muito de coração pela essa bênção, né, de ter passado por isso e aprendido, porque eu acho que o mais importante nisso não foi o depois. E quando a gente passa pela prova e a gente aprende, a gente é firme, Deus recompensa. Que a gente passa pela prova, a gente aprende e ainda assim Deus recompensa. Então a gente recebe duas vezes, o aprendizado e a bênção de Deus. Mas se as tribulações são importantes para desenvolver a fé, por que ninguém as quer? Este assunto é debate do Vejam Só de hoje. É isso aí. E você pode e deve contribuir com a sua experiência, ou com a sua dúvida, ou mesmo a sua opinião. 3337-5886 em São Paulo, não esqueça do 0, operadora 11, ou então vejamsó.com.br, entra no nosso site e você vai ser premiado, né? Pela sua participação. Daqui a pouquinho eu digo para você o que você pode ganhar. Deixa eu antes ver a opinião dos nossos convidados, né? A opinião inicial deles. O reverendo Fernando de Almeida, como eu já disse, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e é o capelão da Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. Reverendo Fernando, assim, numa primeira palavra, como o senhor responde à pergunta tema? Se as tribulações são importantes para desenvolver a fé, por que ninguém as quer? Porque dói, não é? Quem é que planeja sofrer? Quem é que planeja a dor? Não é? A gente planeja coisas boas, aumento de salário, promoção, crescimento, família abençoada de todas as formas. A gente não gosta da aprovação inicialmente porque ela dói. Mesmo que essa dor ela venha projetar um benefício futuro. O problema é que a gente não tem os olhos no futuro, a gente tem os olhos no imediato, né? Esses dias minha esposa levou as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, levou as minhas filhas no posto de saúde para vacinar. Quem é que convence as meninas de que aquela injeção é boa para elas? Então, trazendo isso para a nossa realidade, não é? Quantas injeções a gente não toma que Deus sabe que isso é bom para a gente, mas a gente não curte, porque aquilo vai furar a gente, aquilo de alguma maneira nos instiga, né? Nos ameaça, pelo menos essa primeira impressão, né? A solução é se aproximar de quem sabe mais do que a gente, né? Se aproximar de Deus. Né? Muito bem. Agora é a vez do Júlio César Silveira, que é psicólogo, teólogo, né? Professor, mas muito jovem para entender de tribulação. Ou estou errado? Olha, a tribulação, ela faz parte da normalidade da vida, da naturalidade. Então, você querendo ou não, você vai passar por tribulação. Você vai passar pelo inverno, assim como você passa pelo verão, pela primavera. Então, o que eu posso dizer a você, telespectador querido, né, é que Deus tem uma promessa para a sua vida. A promessa é que você vai passar por tribulação. Então, não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai impedir, né, de você ser atribulado. Né? É óbvio que nós precisamos discriminar a natureza da tribulação. Há tribulações que são geradas, né, por nossas ações, por nossas escolhas equivocadas, né, pela nossa falta de sabedoria no plantio. Então a gente vai, como diz aquele velho ditado, né, você semeia vento, você colhe tempestade. Né? Você não vai colher uvas se você semeou abrolho. Agora, existem aquelas tribulações que elas acontecem e a vida não vai responder. Deus não necessariamente vai se preocupar em explicar, dizer a causa, o motivo, né, pelo qual Ele permitiu que você passasse por ela. É por isso que Ele diz para você construir a sua casa sobre a rocha. Porque a tempestade vai vir. Esteja certo disso. Não adianta fazer figa, falar que está amarrado em nome de Jesus, né, fazer alguma mandiga. A tribulação vai vir sobre a sua casa. Agora, ao vir a tribulação, que você vai saber se a sua casa foi construída sobre a rocha ou foi construída sobre a areia. Se nós formos analisar do ponto de vista biológico,
O ser humano, ele está equipado para viver sob tribulação. Se nós vamos usar do ponto de vista biológico, o ser humano, ele está equipado para viver sob tribulação. Se nós formos voltar aos nossos ancestrais, né, lá desde a época dos homens da caverna, né, o ser humano precisava competir, correr por alimento, caçar, coletar, e ele disputava recursos, né? Ele ia atrás da presa, o predador estava sempre à sombra, então ele tinha que correr para se abrigar da chuva, da tempestade, para sobreviver. Então era uma vida sob forte tensão. Então o nosso sistema simpático está equipado para isso, para o enfrentamento, para ir à luta. E isso tudo envolve tribulação. A questão é que nós preferimos, até certo ponto, né, e principalmente na nossa sociedade, né, industrializada, do consumo, a gente tende, né, a desejar, né, fantasiar que o universo existe, né, para ser o nosso berço esplêndido, né? E infelizmente alguns cristãos idiotizados, infantilizados, eles chegam a crer que Deus existe para ser a babá dos desejos, né? Deus existe para abrir o mar, para atender todos os pedidos. Então, muitos cristãos gostariam que Jesus tivesse dito: olha, no mundo passais por aflições, menos vocês, meus filhinhos queridos, que papai não vai deixar. Papai vai fazer todos os seus desejos do seu coração. Agora a questão é que a tribulação a vida, ela a vida não é como a gente gostaria que fosse, como a gente acha que deveria ser. Obviamente que a forma como ela está sendo não significa como ela é. A vida no sentido de que as tribulações, elas fazem parte. O sol nasce sobre justos e injustos e a chuva cai sobre justos e injustos. Então você, meu querido, que você é um evangélico fervoroso, não se engane. O sol nasce sobre a sua casa como nasce na casa do espírita, do católico, do bandista, do ateu, do agnóstico, assim como a chuva também cai na sua casa de todos os outros religiosos ou não. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Não se engane. Agora, a tribulação, ela não é para nos destruir. Aqueles que têm a consciência do Evangelho, sabe o espírito da palavra que Paulo diz na carta, né, aos Romanos, capítulo 5, né, que a tribulação ela tem uma finalidade pedagógica. Tem uma finalidade pedagógica, mais uma vez, para todos e sobre todos. A tribulação, ela não é dada apenas para aquele tipo de pessoa que não acorda para a vida enquanto não tomar umas bordoadas. Que só cai na real depois de descer muito cacete sobre ela. Não, a tribulação é para todos, porque ela tem uma finalidade de nos aperfeiçoar, de fazer a gente confiar cada vez menos em nós, cada vez menos na nossa moral, na nossa virtude, no nosso mérito, e cada vez mais na graça de Deus. É emblemático uma passagem dos evangélicos, né, em que Pedro, né, cheio de confiança, né, Pedro sempre intrépido, né, sempre veemente, sempre com a confiança exacerbada na sua valentia, né, chega para Pedro tinha a megalomania, né, de dizer que se preciso fosse, né, ele até morreria, né, por Jesus, né. E Jesus olha e imagino que ele diz mais essas palavras: Pedro, meu, olha, Satanás pediu para peneirar, eu vou deixar, para você largar de ser besta, para você largar de ser tonto, para você aprender a confiar mais em mim e menos em você. E a tribulação vai fazer você se converter. Não necessariamente que Pedro não fosse convertido no sentido como evangélico, entre aspas, do termo, mas que Pedro ele precisava aprender a vida. Pedro confiava muito na força, confiava muito na disposição, no ímpeto. Ele ia ter que passar uma aprovação, ele ia precisar ser depurado, ele ia precisar ser filtrado, até que ele assumisse, caísse na real e ficasse patente quem ele era. Muito bem. Muito bem, vamos para o tema, né? Se as tribulações são importantes para desenvolver a fé, por que ninguém as quer? Então, nós estamos aqui com o reverendo Fernando, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele é o capelão da Universidade Mackenzie, então está acostumado a tirar dúvidas e a responder questões difíceis. Reverendo Fernando, muita gente quer saber se há diferença, e no caso, qual é, né, ou quais são as diferenças entre tribulação
provação e tentação. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a tribulação se originando com a própria queda do homem no pecado, né? Quando Adão e Eva optaram por desobedecer a Deus, dar as costas para Deus, Deus imediatamente anunciou, né, que a mulher daria à luz em muitas dores e o homem passaria a suar, porque a terra ela viria a brotar também espinhos, cardos, abrolhos, né, mato, né? Não seria mais uma coisa absolutamente natural, né? Então, o nosso irmão Júlio aqui falou sobre as origens da onde vem essa tribulação. É importante a gente saber que essa origem pode ser simplesmente porque há uma falta de harmonia entre aquilo que o ser humano vive e a expectativa de Deus em relação a ele, não é? Diz lá o autor de Eclesiastes que Deus criou o ser humano e colocou no seu coração a expectativa da eternidade. Então ele tem um desejo que só pode ser completado, só pode ser atendido pela eternidade, pelos valores do reino de Deus, que só serão implementados na eternidade, mas ele ainda tem uma natureza inclinada ao pecado. Por isso ele adoece, por isso ele morre, por isso ele sente lutas internas, o relacionamento dele com o próximo nem sempre é fácil, o casamento dele, ele tem dificuldades. Por quê? Porque ele é um pecador se relacionando com uma pecadora. Isso faz parte da natureza humana. Bem, em relação à questão em si, provação, tentação, eu acredito que seja mais uma questão de ênfase. São dois lados de uma mesma moeda, lados diferentes de uma mesma moeda. Por quê? Porque senão a gente cai no maniqueísmo, não é? A gente acaba achando que existe Deus, existe o diabo, e existe o ser humano como um joguete entre os dois que parece que tem igual força. E não é assim que funciona. Eu entendo que toda vez que o ser humano é provado por Deus, o autor de Tiago diz que Deus não tenta a ninguém, ou seja, Deus não empurra ninguém, não deseja que ninguém faça o mal ou pratique o pecado, né? Ele também ao mesmo tempo que provado, também ele é tentado. A gente vê casos na Bíblia muito interessantes nesse sentido. Jó, por exemplo. Jó, ele foi levado à presença do diabo, né? Ele foi tentado pelo diabo. Deus deu autoridade para ele, primeiro mexendo nos bens dele, depois na própria vida dele. E no final das contas, o que acontece? Antes, disse Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Embora ele tenha sido alvo do diabo, ele atribui que houve uma aproximação de Deus no processo. Paulo é a mesma coisa. O que ele diz? Que ele sofreu o quê? O mensageiro de Satanás, que era o espinho na carne para esbofeteá-lo. Ele não liga para quem é o agente do sofrimento, ele pede a Deus que o livre do espinho na carne por 3 vezes. Ou seja, se você está sofrendo, não está errado você sofrer. A questão é o que você faz com o seu sofrimento no momento da tribulação. Faça como Paulo. Converse com Deus incessantemente por 3 vezes. Aí então ele entendeu que o espinho na carne, que foi o mensageiro de Satanás, estava lá por um propósito santo da parte de Deus. Ou seja, o diabo estava aqui, mas Deus estava soberano sobre todo o processo. Então a gente entende, né, que dentro da doutrina que a gente chama de reformada, que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o sofrimento. Como diz Jeremias nas Lamentações, procede do Altíssimo tanto o bem contra o mal, como também o mal. Mas Deus, sempre que tem agentes maldosos desejando e fazendo mal contra nós, Deus está sobre esse processo, sempre transformando esse mal em bem. Os amigos de José, acho que é o exemplo melhor para falar sobre isso, né? José disse para eles assim: vocês fizeram o que era mal contra mim. Os irmãos dele, né? Os irmãos, disse que amigos, desculpa. Os irmãos de José fizeram mal contra José. Mas, o que ele disse? Mas Deus converteu esse mal em bem. Então Deus é soberano e usa agentes que muitas vezes são agentes maus, segundo a sua própria natureza. Né? Deus não está violentando. Mas é Deus que manda eles fazerem, ou a iniciativa é desses agentes? Então, por exemplo, tem e-mail aqui de uma irmã que foi atropelada. Quem foi que determinou esse atropelamento? Foi o acaso? Foi o diabo? Ou foi Deus que mandou ela ser atropelada? Enfim, como é que funciona isso? Os agentes secundários podem ter sido muitos.
Por exemplo, pode ter sido um motorista bêbado? Pode. Pode ter sido um momento de imprudência do pedestre que atravessou a rua fora da faixa. Pode ter sido um semáforo quebrado. Os agentes secundários podem ser muitos e por diversas causas. O motorista bêbado porque bebeu, foi irresponsável, ou o pedestre que não atravessou onde deveria ter atravessado, mas Deus é soberano sobre tudo isso. Aliás, eu acredito que seja uma das maiores dificuldades na Bíblia, não digo assim, tanto porque uma coisa vem excluir a outra, né? Mas a Bíblia afirma com igual responsabilidade a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Na morte de Cristo, né, Pedro, falando ao Sinédrio, ele diz: vocês mataram o nosso Redentor para fazer tudo aquilo que Deus havia pré-determinado. Quer dizer, existem as duas realidades, as duas verdades sendo afirmadas: a plena responsabilidade humana e, ao mesmo tempo, a plena soberania de Deus. Eu acredito que entender perfeitamente como essas duas coisas convivem de maneira tão harmoniosa na mente de Deus, só quando a gente estiver mais lá perto dele mesmo. Tá, muito bem. Agora eu tenho uma pergunta para o Júlio, antes de dar a palavra para o telespectador, né? Irmão Júlio, você é crente e tal, é teólogo, é psicólogo. A pergunta que mais se escuta de quem está enfrentando tribulações e é cristão é: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Por que eu tenho que passar por isso? É errado fazer esse tipo de pergunta? É legítimo? Como você vê isso? Deixa eu só fazer uma ressalva, assim, eu não sou teólogo. Sim, eu estava vendo você conversando aqui com o reverendo Fernando, discutindo de igual para igual sobre os textos mais contemporâneos e relevantes da teologia reformada. Então você não me enrola. Não. Então eu recebo com a generosidade sua. Mas, enfim, a questão, se nós nos reportarmos ao Antigo Testamento, o caso de Jó mesmo citado, né? Ele chama a Deus assim para briga, né? Deixa eu colocar entre aspas, né? E chega às raias da blasfêmia, né? Chega perto, né? Ele vai lá, extravasa, pede a morte, né? Porque tenta assim argumentar, tenta convencer Deus assim de que a obra dele poderia ser melhor, né? Se ele fizesse um livramento, ele se escapasse, né? De todos aqueles tumores, de toda aquela catástrofe, tragédia. Jó perdeu tudo, né? Perdeu família, perdeu propriedade. Ele foi do céu ao inferno, né? Perdeu saúde. E curioso que ele levanta uma série de questões, briga com Deus, Deus não responde, não diz o porquê disso, e Jó, no final, fica aliviado. Ele diz assim: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, não há nenhum problema você perguntar, você rasgar o seu coração, até porque a mente de Deus, né, não é assimilável ao ser humano. Por isso que a gente precisa ter fé. Se fosse lógico, se fosse racional, né, a revelação de Deus, qualquer um poderia assimilar. E os reformados creem assim, né, que há um abismo intransponível, né, entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E esse abismo ele só é rompido pela fé. Mas aí não precisa ser reformado, tem que ter bom senso. A pessoa que defende a ideia de que pode compreender Deus, ou é louca. Agora, eu acho nesse sentido, Weber, há uma grande diferença entre você reclamar de Deus e reclamar para Deus. Aí a fé, ela faz com que você reclame para Deus, né? Por exemplo, um caso bíblico que eu acho maravilhoso, que o telespectador vai se lembrar, é de Ana. O que ela fez quando estava atribulada, problemas em casa, não tinha filhos, se sentia angustiada? Ela foi lá no templo e orou, não é? E derramou a alma. Derramou a alma, né? Então o que é isso? Isso é reclamar de Deus? Não, isso é reclamar para Deus. E aí pode. Exatamente. Aliás, acho que metade dos salmos, não é? Metade dos salmos são salmos de uma alma angustiada conversando com o seu Deus. Aliás, Deus é o nosso Pai. Se você não puder rasgar o seu coração e obedecer aquilo que o próprio Jesus falou, entra no teu quarto para orar, né? A recomendação em relação à oração: entra no teu quarto, tranca a porta, converse com o teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto o atenderá.
Não quer dizer que a gente vai ser atendido, ou seja, Deus sempre vai livrar a gente do motivo que nos faz sofrer. Mas, por exemplo, Ana, como acabei de dizer, ela saiu dali, ela entrou no templo, não conseguia dizer, ela saiu dali, ela entrou no templo, não conseguia nem comer, não é? Com a cara, foi confundida com uma mulher embriagada por Eli, e ela saiu dali e disse que ela saiu para comer, e ela se lavou, então ela se recuperou. Ela não saiu dali grávida, que era o motivo do problema dela, mas ela saiu dali aliviada. A mesma coisa com Paulo, não é do espinho na carne. Deus removeu o espinho na carne? Não, mas quando ele disse para Deus que o espinho doía, ele nessa comunhão com Deus, ele entendeu o propósito do espinho na carne, e então agora ele passava a sentir, inclusive, prazer nas angústias, nos sofrimentos, tal. Então, isso até nos leva a discutir qual é o movimento que a oração faz no nosso coração. A oração muda a vontade de Deus, segundo a nossa vontade, ou quando a gente ora, a gente tem o coração transformado à medida da vontade de Deus. É muito interessante isso. É um mistério, né? Porque, como bem o pastor disse, né? Nas escrituras, nós temos um caso de Ana, por exemplo, ela rasgou o coração, né? Expôs, né, toda a angústia, todo o complexo de inferioridade que ela tinha em relação à outra esposa do marido, né? E Deus atendeu. Agora, isso não é um critério a ser absoluto. A resposta de Deus para Ana foi conceder o filho pedido. Agora, muitas mães, né, tiveram o ventre cerrado, estéreis, oraram a Deus e ele não atendeu. Exatamente. A resposta dele, qual foi? Né? Mostrar que esse desejo materno, ele poderia ser compensado de outra forma. Com uma adoção, mulheres que não têm filhos assim biológicos, mas têm tantos filhos assim do coração. Então, a resposta de Deus, o sim de Deus, não necessariamente é um sim, né, ao desejo, ao pedido expresso. A gente ora, mas geralmente Deus não opera milagres. As pessoas assim oram, quando a pessoa fica com câncer, com tumor, fica a vida por um fio. Nós oramos porque cremos que Deus pode intervir. Mas geralmente, nesses casos, as pessoas morrem. Aliás, Júlio, acho que é por isso que muitas vezes a gente tem problema com a tribulação. Porque geralmente a gente divide a causa da tribulação em dois grupos. A injustiça de Deus foi injusto comigo, Deus está sendo injusto comigo, ou então a gente atribui isso a pecados pessoais. Alguma coisa de errado eu fiz para estar merecendo isso. Geralmente a gente faz essa quando não é com a gente. É com alguma coisa caso dos amigos de Jó, não é? Lógico. Mas esse é o problema, porque a Bíblia, ela é repleta de afirmações. Por exemplo, escolhi Jacó e aborreci Esaú. Né? Romanos 9. Né? Abel e Caim. Ele não explica qual foi o motivo, a causa, simplesmente ele afirma. E os teólogos e os filósofos querem fazer metafísica do sagrado, querem explicar por quê, simplesmente pela hesitação de simplesmente aceitar. Tem coisas que são afirmadas. E tem coisas que na sequência desse texto que você falou, né? O oleiro não tem direito de pegar a massa e fazer um barro, um pedaço de barro, eu quero que saia um vaso assim. Um outro vaso eu quero que faça assim. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, que aí a gente vai tirando as dúvidas mais específicas, né? A Janete Pereira, de São Sebastião, no Distrito Federal. Pastor Heber, se o tema se refere à tribulação que Jesus fala aos seus discípulos que eles teriam, é uma tribulação que hoje raramente encontra alguém dando glória. Essa tribulação nós deveríamos aguentar, ficar firmes, pois ele nos dá a vitória. Mas se a tribulação for consequência de um pecado, não é para aumentar a fé. E é sim um castigo que a própria pessoa buscou para si. Esse tipo de tribulação ninguém quer mesmo, mas não pensa antes de agir, né? Por exemplo, quando faz adultério ou mente, etc. O Leandro Borges, de São José dos Pinhais, no Paraná. Ainda que sejamos inteligentes e pensantes, não há, até hoje, melhor ferramenta de ensino do que o sofrimento. Afinal, o fato de valorizarmos algo quando perdemos, denota que a dor da ausência nos ensina a contemplar o belo que outrora não era percebido. Quem valoriza mais uma noite de sono, senão aqueles que sofrem de insônia? Quem valoriza mais um rim, senão os que carecem de hemodiálise? Quem valoriza mais um dia de paz, senão os moradores do Irã ou do Iraque? Quem valoriza mais a comida, senão os haitianos em miséria? A tribulação nos sobrevém para causar ausências,
seja de paz, de harmonia, de saúde, emprego, felicidade, etc. O fato é que nunca estamos dispostos a vivenciarmos essa realidade. É por isso que aceito a palavra do apóstolo Paulo, que aconselha categoricamente a nos prepararmos para o dia mau. Afinal de contas, ele sempre vem. Paulo, na verdade, quando faz essa recomendação, ele está citando Eclesiastes. Exatamente. Né? Eclesiastes diz, e ainda acrescenta que os dias maus serão muitos. Agora, voltando à primeira participação da moça de São Sebastião, é isso, né? A gente vê em poucos lugares da Bíblia as pessoas sofrendo por conta de pecados específicos. Existe isso, né? Mas, por exemplo, Paulo fala aos coríntios que muitos dos membros da igreja estavam doentes e muitos vieram a morrer por participarem indignamente da ceia. Isso. Ou então em Atos, Ananias e Safira, que vieram a morrer por conta de terem mentido na hora de dar o dízimo. Mas geralmente, né, o sofrimento ele é alguma coisa que vem em consequência de um ser humano caído, vivendo no mundo caído, convivendo com pessoas caídas. Então, é que muitas vezes, eu entendi a Janete, é que o senhor faz parte de uma igreja assim, mais legal e tal, né? Mas no mundo assim, mais de periferia da igreja, né? É muito comum ouvir a seguinte frase: irmão, ora por mim que eu estou na prova, né? Ora por mim que eu estou na prova. Prova é o seguinte: o cara está com problemas e transforma isso numa provação de Deus. Problemas que ele mesmo causou, que ele mesmo gerou, pela irresponsabilidade. Então, por exemplo, conheci um irmão que vivia desempregado, né? Vivia desempregado. Aí a gente orava, tal, pá, não sei o que, arranjou um emprego. Já não estava com a idade muito, né, legal, era uma idade mais ruim para arranjar emprego, mas arrumou um emprego. Em menos de 3 meses ele perdeu o emprego, quer dizer, não passou na experiência, certo? Aí eu for ver, ele chegava atrasado. Bom, o sujeito que está desempregado, arranja emprego, na experiência, chega atrasado, ele quer o quê? Estou na aprovação de novo, perdi o emprego. Isso não é aprovação, certo? Mas isso é mais uma contradição. Então, é mais uma contradição da vida, porque a vida ela é cheia de relatividades, contradições, ambiguidades. Jesus ensina a lei da semeadura. Ele diz, né? Para você construir a casa sobre a rocha, se você vai sair para uma disputa, você precisa ver se você tem um contingente para enfrentar. Se você vai construir uma torre, você precisa ver que tem os recursos para não chegar no fim da obra, né? Você ter que parar, né? E além da vergonha, tem um tremendo prejuízo, né? Hoje se sabe que o maior prejuízo é você não terminar uma obra. Agora, ele diz que tem coisas que vão acontecer independente do seu semear. Deus, de repente, assim, ele pode abençoar você construir uma torre e no meio do caminho ele mostrar uma outra direção. Sim. Então, assim, vou procurar ter a sabedoria para semear, para fazer meus negócios, para gerir a minha vida. Mas eu sei que Deus não tem compromisso com os meus planos, com os meus projetos. Eu é que tenho com os dele. Com os dele. Devia ser, né? Entre essa questão, porque é soberania de Deus e liberdade humana. Isso não tem como você conciliar com a razão. Exato. Não tem como você... Eu só queria deixar bem claro que o e-mail da Janete é bom para isso. Temos que separar o joio do trigo. Provação, tribulação é uma coisa que independe do que você fez. Agora, se você tomou decisões erradas, não é? Casou com a pessoa errada, por exemplo. Reverendora, por mim que minha esposa era uma cruz. Ué? Não é? A sogra dela, a esposa. Agora, importante dizer também que mesmo quando a gente faz burrada, e a gente faz burrada porque a gente é ser humano, Deus é um Deus de graça e misericordioso que nos ajuda. Agora, no segundo e-mail que você leu aí, claro, é óbvio que a aprovação ela é um meio pedagógico, a gente aprende muito com ela, com as tribulações, mas é importante a gente não invalidar a graça com a tribulação. O que eu quero dizer com isso? Você começar a buscar o sofrimento porque achar que no sofrimento existe alguma maneira de você se aproximar mais de Deus, pelo simples fato de você sofrer. Tinha no começo da era cristã, alguns pais da igreja, se não me engano até Policarpo foi assim, que ele caminhou rumo ao martírio porque ele achava que ser martirizado ele ia agradar mais a Jesus. Mas tem uns textos no Novo Testamento que induzem a isso, reverendo. Teologia do dolorismo, né? Sei lá, Hebreus 11, dolorismo, falando isso.
O apóstolo Pedro tem lá uma... Mas então, querido, acho que existe uma grande diferença em o sofrimento vir ao seu encontro e você ir ao encontro do sofrimento. Sim, sem dúvida. Então, acho que são essas as diferenças que a gente precisa estabelecer, né? Preciso chamar um intervalo, já a gente volta com a sua opinião aqui no Vejam Só. A repórter Carla Viana foi ouvir os crentes sobre a questão da tribulação. Será que eles gostam de passar por elas? Vejam só. Se as tribulações ajudam a desenvolver a fé, por que as pessoas não querem elas? Não querem porque as pessoas querem as coisas mais fáceis, mas que ajuda porque o cristão tem que passar pelo deserto para aprender a viver, né? Como Deuteronômio 28 diz, a escola do cristão é o deserto. Porque dói muito, é difícil passar, mas quando a gente passa com Jesus, só fortalece a fé da gente. Eu, graças a Deus, quanto mais eu tenho, mais fé eu tenho tido em nome de Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas não gostam de ter experiência com Deus, porque nós sabemos que cada vez que nós passamos por tribulações, dificuldades, lutas, isso adquire experiência com Deus, adquire que nós possamos cada vez mais termos fé e força de vencer as dificuldades. Muito bem, eu vou continuar dando voz aqui para o telespectador, né? André Fernandes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acredito que as tribulações são uma forma de nos prepararmos espiritualmente para receber as bênçãos do Senhor. As pessoas só dão valor às coisas quando conquistadas de maneira árdua. Tudo que recebemos de graça é ignorado. E as bênçãos o Senhor quer que sejam valorizadas e que sejamos gratos por elas. Puxa vida. Aí, bom, é a opinião dela. José Ribeiro Braga, de Goiânia, em Goiás. Creio que a tribulação vem do inimigo para nos esfriar a fé. Mas isso depende muito do grau de fé do cristão. Em alguns até acontece pelo momento de fraqueza. Mas o verdadeiro cristão, que está firme na rocha, não será abalado. Ele encara como uma vitória vencida, porque Cristo já venceu por todos nós. Glória a Deus. O Adilson, de Porto Velho, em Rondônia. Não creio que as tribulações sejam importantes para desenvolver a fé. E acredito que as tribulações vêm quando estamos no erro, por falta de fé e não vigiar. O pastor Alexandre Fortinati Vital, de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Ele diz que as pessoas não querem porque não é nada fácil e nem gostoso passar por elas, apesar de hoje haver um cristianismo que prega um evangelho que não aceita que o cristão sofra. Defendo uma posição intermediária, pois para mim, passar por sofrimentos é uma coisa, e viver uma vida toda em sofrimentos é outra. Não acredito que esta seja a vontade do Pai, mas é claro que não estamos livres das tribulações. Basta olhar os personagens da Bíblia, os heróis e mártires da fé, especialmente o próprio Senhor Jesus, exemplo maior de ter sofrido por nossa causa. Que consolo maravilhoso! Se Deus não poupou nem seu próprio filho, o que podemos esperar? Finalizo dizendo que Jesus, ao fazer o convite para o seguirmos, deixou claro de antemão e não iludiu ninguém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí sim, posso concordar que o desejo de Deus é que tenhamos vitória sobre o sofrimento. Reverendo Fernando, tem gente perguntando, por exemplo, se é verdade que o cristão passa por mais tribulações do que o ímpio. Não tenho a menor dúvida. Eu disse há pouco a respeito da tensão, né? Ou seja, você, cristão, você não é um cidadão deste mundo em todos os sentidos da palavra. Por isso que Pedro te chama de quê? Nos chama, né, de peregrinos, forasteiros, ou seja, estamos de passagem. Se estamos de passagem é porque esta não é a nossa terra. Nós temos muitos compromissos com essa terra, muitas obrigações com essa terra, né? Não vamos sair completamente desse mundo, mas é um lugar de passagem. Então, se é um lugar de passagem e a minha terra é celestial, a minha pátria é celestial, os valores do meu reino não são os valores desse reino, eu vou estar aqui vivendo uma tensão. Estou aqui, mas não sou daqui. E estando aqui, eu tenho valores que não são os mesmos valores daqui. Imagina lá, você está no seu emprego. No seu emprego você tem lá alguns colegas que não são cristãos. Eles têm outros valores. O que significa mentir para eles? O que significa roubar? O que significa rasurar o cartão de ponto? Você é um homem cristão. Você tem amigos que não são cristãos. O que significa olhar uma revista masculina? Você jovem. Você tem amigos, você jovem crente, você tem amigos que não são crentes. O que significa para eles acessar sites pornográficos? Ficar. Né? Assim, então, são coisas o quê? Que você vai ver que você tem valores e aquele que convive com você vai se incomodar com os seus valores.
Por quê? Porque você é luz. E você sendo luz, você está nas trevas. E quanto mais escuras sejam as trevas à sua volta, mesmo que seja um simples palito de fósforo que você venha arriscar, isso vai trazer um incômodo tremendo, porque isso vai revelar que grande bagunça está o coração daqueles que estão do seu lado. De que maneira, então, você acha que eles vão reagir? Se você não fosse crente e estivesse no lugar deles, como um dia eu não fui, eu reagiria como reagi, de maneira muito violenta. Meus pais eram crentes e eu atravessava a rua quando via um. Então, o que é isso aí? Isso daí é você sofrendo a tribulação. A maioria das vezes que Paulo usa a linguagem tribulação, principalmente aos Coríntios, quando ele diz a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, o que ele está querendo dizer? Está querendo nos consolar do fato de que estamos vivendo nesse mundo, um mundo que é contra esses valores do reino que estão no nosso coração. Então é claro que vai ter sofrimento. Reverendo, tem um internauta de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, André Camilo. Ele manda uma pergunta para o senhor. Reverendo, o senhor como capelão já passou por diversas situações. Os evangélicos são preparados e ensinados para enfrentar tribulações, como doenças graves, tipo câncer, AIDS, adultério, doenças mentais. Eles são preparados para o dia mau ou se desesperam porque não foram avisados e preparados para isso? Meu irmão, há cristão e é cristão, não é? Tem um texto em Malaquias que fala que o fogo depura o ouro, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala também sobre as obras que nós construímos, sobre o fundamento que é Jesus Cristo. O que você constrói sobre o que você recebeu, que é Jesus? Se é palha, se é fogo, se é madeira, o que é que você constrói sobre Jesus? Se for material precioso, vindo o ouro depura. Mas se é palha, vindo ouro, vindo o fogo, acontece o quê? Queima por completo. Então depende do cristão. Como é que eu, como cristão, posso me preparar para as dificuldades? Meu irmão, a tentação, a mão do diabo na sua vida, não vem no primeiro dia que você está no deserto. O diabo não visitou Jesus quando ele acabou de chegar no deserto dos seus 40 dias. Ele visitou Jesus ao final dos 40 dias, diz o texto sagrado. Isso significa o quê? Que não é no momento que você está mais forte, é no momento que você está mais fraco. Então, meu irmão, se prepara, não permita que haja momentos de fraqueza na sua vida. Ore sem cessar, leia a palavra incessantemente, não é lendo como um mantra, lendo repetindo sem saber o que você está lendo, mas é estudando. O Salmo 1 te ensina isso, hein? Ele fala assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, refletindo a palavra em todos os momentos do seu dia e da sua noite, fazendo com que ela te influencie a seguir a vontade de Deus nesse caminho que você trilha nesse mundo. Então, depende. Tem cristãos que se preparam, mas tem cristãos que são desleixados e abandonam as práticas devocionais, e aí, no momento de maior dificuldade, é que ele vai ser provado, e aí ele vai sentir na pele a dor disso. O Júlio, a André Isabel de Oliveira, de São João del Rei, Minas Gerais, ela diz o seguinte, queria seu comentário. Passar por tribulações é algo que ninguém realmente quer, mas às vezes Deus prova a nossa fé através delas, pois o acontece nos dias atuais com a Igreja de Jesus. O que acontece nos dias atuais com a Igreja de Jesus é que quando estamos na bênção, tudo é maravilhoso. Mas quando vem a tribulação, muitos se desesperam e culpam até mesmo Deus. Tentamos mostrar para o mundo que somos fortes, que nada nos atinge, mas somos seres humanos e não super-homens. Agora, existem cristãos que criticam até mesmo o choro no momento da morte de um ente querido, dizendo que devemos ser fortes, pois somos conhecedores da palavra. Para mim isso é um absurdo. Então quer dizer que só porque aceitei a Jesus como meu Salvador não posso mais chorar? Não posso mais expressar meus sentimentos? Júlio, isso é pergunta para psicólogo. Então, só reconsiderar uma questão. Eu também prefiro não passar por tribulação. Eu prefiro ter uma vida mansa, tranquila, sombra, água fresca, com festa, vinho, queijo, cereais e soja, dança. É lógico que eu prefiro. E acho que isso é natural. Porém, a vida não é assim. E por ela não ser assim, eu preciso desenvolver recursos para enfrentar essas situações e sair mais fortalecido. Vejamos,
essa questão que ela levantou. Eu acredito que hoje o meio evangélico, na época da eleição, pipocou muito essa questão de leis que poderiam cercear, poderiam perseguir. Eu acho que, de repente, uma perseguição faria muito bem para a igreja evangélica hoje. Porque uma perseguição serviria para depurar, serviria para filtrar, serviria para mostrar quem é quem, em quem acredita, se é no Deus do evangélico ou se é no Deus fabricado por alguns evangélicos. Um Deus que se parece mais com o diabo do que com o Deus revelado em Jesus Cristo. Um Deus que parece mais com Baal, que parece mais com Zeus, parece mais com Beelzebub. Porque ao vermos o Deus Jesus dos evangelhos, Jesus que é bem-aventurado os que choram, como é que eu posso recriminar o choro? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado aqueles que sofrem. Bem-aventurados pobres. Pobreza virou um pecado capital. Jesus chorou. Jesus chorou. E essa questão assim do choro assim no velório é uma questão complicada no meio evangélico, porque como a morte assim, um sinal assim, de fracasso para muitos, porque a gente poderia bolar uma questão também, porque todo mundo quer ir para o céu e morre de medo de morrer. Os evangélicos, eu acho que esse medo, de repente, é que eles, uma parcela adora mandar os outros para o inferno, de repente eles acham que eles podem entrar nessa conta também. A questão a vida tem essas contradições, a vida tem essas relatividades, e se você for levar a vida nua e crua, sem nenhuma fantasia, ou sem nenhum significado maior do que ela mesma, a vida vai ser insuportável. E daí, muita gente procura as mais loucas e mais surreais fugas, inclusive algumas religiosas. Quando ela levanta essa questão de alguns líderes evangélicos, que a gente sabe que vive casamento de fachada, que ficam doentes, embora cria-se toda uma imagem, porque acha que a credibilidade da igreja depende deles se apresentarem como pessoas bem-sucedidas, isso é furada. A igreja ela não depende da credibilidade dos seus líderes. A igreja ela depende de Jesus Cristo. Outra coisa, Jesus ele tem compromisso com a igreja formada, a igreja corpo, gente que professa o nome de Jesus Cristo, ou gente que teve a experiência com Cristo e de repente nunca conheceu Jesus historicamente. Mas é gente. Essa igreja, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Agora, essas outras igrejas que, embora diga o nome de Jesus, mas não professam a pessoa de Jesus, Deus não tem nenhum compromisso com elas. E por isso que essas obras acabam. É por isso que gera adoecimento. É por isso que há perversão na vida dessas pessoas e há tanta gente doente. Há tanta gente infantilizada, há tanta gente idiotizada. Porque fala muito de nome de Jesus, mas não conhece a pessoa de Jesus. E continua esperando que Deus faça aquilo que só o diabo prometeu. Muito bem, o nosso programa está chegando ao final. Eu tenho que dar o resultado da enquete e também fazer o sorteio, Antes eu queria responder para a Maristane de Albuquerque, de Montes Claros, Minas Gerais, Ela disse que eu deveria dar a minha opinião no final, que ela assiste o programa até o final para ouvir a minha opinião. É que eu fico envergonhado diante de tanta sabedoria dos meus convidados de expressar aquilo que eu penso. Mas quando dá tempo eu tento fazer, tá bom? O resultado da enquete é o seguinte. Na verdade, as tribulações, 65% responderam que são instrumentos de Deus para intensificar a fé. 20% responderam que são setas do inimigo para nos esfriar na fé. E 15% responderam que não sabem. Deixa eu fazer aqui o sorteio do programa. Aqui, vamos lá. Sim. Não? Então, vamos lá. Quem ganhou foi Luan Santos Leão, de Rio Maria, na Paraíba. Parabéns para você, Luan, que Deus te... Paraíba não, Pará. Paraíba é PB, PA é Pará. Bom, a minha opinião a respeito do tema de hoje é a seguinte: as tribulações, a Bíblia diz que elas burilam a nossa fé numa série de aspectos importantes, porque fé não é apenas
conquistar, fé é viver, né? Fé é confiar em Deus nessa vida. Agora, ninguém quer as tribulações porque nós não gostamos de sofrer, embora o sofrimento seja inerente à vida humana neste planeta, nesta circunstância. Agora, o mais importante em burilar a fé é confiar em Deus de que aquilo que nós experimentamos aqui, seja bom ou não seja bom, é absolutamente temporário, não é a nossa realidade final. Talvez você esteja sofrendo e revoltado com Deus porque não pôde escolher a família em que você nasceu, não pôde escolher seus pais. E eu compreendo esse sofrimento, mas olha só a promessa de Deus. Você não pôde escolher a família que você nasceu aqui e na qual você vai viver aí 80, 90 anos. Mas você pode escolher a família onde você vai passar a eternidade. Qual escolha é mais importante? Qual delas manifesta a graça de Deus? A presente ou a futura? Queria agradecer ao reverendo Fernando, também ao Júlio, que nos ajudaram aqui nesse programa, e você que tem dúvidas, tem no site do Vejam Só o contato dos dois. Pega lá e manda brasa. Eu conheço alguns convidados que estiveram aqui há mais de 10 dias atrás e ainda hoje estão respondendo e-mails. E é isso que tem que fazer, irmão. É isso que tem que fazer. Eles ganham uma fortuna de cachê para vir aqui ao programa, então eles têm que ajudar você depois que o programa acaba. Amanhã, mais uma vez, estaremos aqui ao vivo com você no Vejam Só.